Situação do PSD com António Leitão Amaro, o antigo dirigente do partido. Boa noite, obrigada por estar connosco. Quem deve suceder a Rui Rio? Boa noite. Deve suceder quem for eleito pelos militantes do PSD. E quem acha que deve concorrer, acho então? Acho que essa é uma das várias decisões importantes que temos que tomar. Eu sei que também quer falar da reflexão que o partido deve fazer e dos resultados, mas já lá vamos, eu prometo-lhe que também vamos falar disso, mas foi apoiante de Paulo Rangel, acredita que devia agora também avançar nesta altura? Eu apoiei o Paulo Rangel, como na eleição anterior apoiei Luís Montenegro, como em outras eleições apoiei candidatos, Pedro Passos Coelho, e acho que nós temos que partir do ponto onde estamos, e o ponto onde estamos é uma situação difícil para o PSD, sim, mas que deve também ter em consideração três elementos. Primeiro, nestas eleições não houve um reforço da esquerda. Basicamente houve o crescimento do PS é todo feito à conta de votos do PCP e do Bloco de Esquerda. A direita e o centro-direita sobem, cerca de 500, 600 mil votos, e o PSD tem um terço dessa subida. Subiu alguma coisa, mas não foi suficiente. Em segundo lugar, o que nós temos, isso é a promessa do PS, é uma continuidade. A melhor coisa que os portugueses ouviram, a única coisa boa foi estabilidade. Estabilidade não é mau, mas a estabilidade não é um fim em si próprio, deve ser para dar mais, e nós vamos continuar, por isso, a apostar na mesma receita, que tem levado a um país relativamente pobre, bastante estagnado, e isso não é suficiente. E, em terceiro lugar, o PSD continua a ser o maior partido não socialista. E, por isso, a partir disso, mas sabendo que está um momento difícil, tem, obviamente, também que escolher um líder novo. Deverá ser, obviamente, alguém que tem e defendeu nos anos anteriores uma estratégia diferente, mas aí houve muitas pessoas que defenderam essa estratégia diferente, mas deve ser alguém que venha fazer, se quiser, alterações profundas. E essas, eu diria, podem-se resumir em 6, 3 mais 3. 3 de estratégia, 3 de prática. Que são estratégia, basicamente 3 coisas. O PSD tem que ocupar o seu lugar de principal partido da oposição. Não é uma muleta, não é uma asa do Partido Socialista, é diferente e tem que Foi mostrar. isso que não fez Rui Rio nos Foi anos em que também esteve uma na das oposição. coisas que não fez Rui Rio. Eu disse isso várias vezes, disse isso aqui nesta mesa várias vezes, em alguns debates que aqui estive. Portanto, primeira é voltar a ser a oposição e o líder da oposição. Segundo, tem que ser o partido que representa e faz a síntese moderada entre o espaço não socialista. O PSD sempre foi a casa dos sociais-democratas, conservadores, liberais, democratas cristãos, que representa essas várias sensibilidades. Não há uma pureza ideológica dentro do partido, é uma diferença relativamente ao Partido Socialista, mas moderada. E a terceira estratégia é ser reformista. Os portugueses podem querer continuar a ter mais do mesmo, que dá a este país relativamente pobre, estagnado, onde as casas são caras demais, os salários baixos demais, a saúde não se consegue aceder, podem querer mais do mesmo e vão ter políticas que vão levar mais do mesmo, então podem querer diferente. E diferente é ser capaz de fazer reformas. Reformas que têm esperança e que têm uma certa entusiasmo, uma excitação democrática ao país. E o PSD tem que ser fazer isso. Isso são as 3 diferenças, se quiser, estratégicas. Oposição, união do espaço e liderança do espaço alternativo ao Partido Socialista e reformismo, claro. E depois, na prática, tem que fazer 3 coisas diferentes. Na prática, tem que, obviamente, ter rostos diferentes. Segundo, tem que voltar a conseguir falar com pessoas com quem deixou de conseguir falar. Como os pensionistas e os funcionários públicos. Era uma das análises feitas aqui ontem, não sei se ouviu, por Luís Filipe Menezes. Dizia que havia muitos pensionistas e muitos funcionários públicos que ainda estavam zangados com o PSD por causa de Pedro Passos Coelho e da altura da Troika, governo, creio eu que também, do qual fez parte. Acredita que é preciso também fazer as pazes com esse eleitorado? Vamos lá ver. Ou então com a narrativa histórica. Vamos lá ver. O PSD, Pedro Passos Coelho, teve 39% em 2015. E, portanto, teve ganhou 2 milhões de votos e ganhou as eleições. E, portanto, mas isto são tempos diferentes. Não é tempo de regressar a nenhum passado. É tempo de construir um futuro diferente. É preciso reconciliar com muita gente que hoje, se fosse todo o Mas PSD... o PSD não deve falar para essas pessoas? Deve falar para essas pessoas também, mas não apenas para empresários, para profissionais liberais, para trabalhadores dependentes. Mas para empresários falou-se nesta campanha. Diga? Rui Rio falou muito para empresários. Falou para alguns e não mobilizou outros tantos. E, portanto, rostos novos, capacidade de comunicar com gente que acha que o PSD
não foi suficientemente mobilizador para eles e que se afastaram. Uns foram por descontentamento, não é por serem racistas nem xenófobos, mas acabaram por votar no Chega porque acharam que o PSD não os representava suficientemente nesta eleição, e este PSD, ou uns que queriam ideias diferentes, que o PSD muitas vezes também representou de um certo espaço liberal. Lembra-se, mesmo na campanha anterior, vários de nós dissemos que o PSD também tinha que protagonizar uma sociedade onde a liberdade, o elevador social, a mobilidade, o crescimento pudesse ser mais enfático. E deixe-me dizer que, a propósito disto, ser capaz de falar com pessoas que estão longe dos partidos e do PSD, também, se calhar, para isso ajuda o líder do PSD a não estar no Parlamento. Porque este espaço de 4 anos tem que se fazer, com certeza, na sede do partido, com certeza no combate parlamentar, e temos um bom grupo parlamentar que vai fazer um bom trabalho, e isso não interessa para nada. Então acha que não vai ser um entrave? Não vai ser entrave nenhum. O líder não estar no partido. Não vai ser. No Parlamento. Não, pelo contrário, estou-lhe a dizer outra coisa. Acho que vai ser que é uma oportunidade. Obriga mas o ao PSD... mesmo tempo vai ter muita concorrência no Parlamento, com bancadas maiores da Iniciativa Liberal e do Chega. Mas nenhuma bancada da oposição como a do PSD, acredito eu. A do PSD é a maior bancada da oposição e eu acredito que é a soma da mais talentosa, pessoas com características diferentes, muitas não tão conhecidas, mas eu tenho a certeza que vai fazer um bom trabalho e vai trabalhar com o novo líder e, portanto... E acredita que há deputados eleitos capazes, pelo PSD, como é óbvio, capazes de fazerem esse trabalho pelo novo líder, seja ele há muita qual for? gente talentosa e as pessoas, nós somos todos do mesmo partido. E depois há uma coisa importante, pela qual até eu estava-lhe a chamar a atenção para a necessidade de fazer política porque fora será uma bancada feita por Rui Rio. Mas com muita gente, eu trabalhei com vários deles também no Parlamento, há muita gente e muita capacidade, com muito talento e muito reconhecimento na sociedade civil. E, portanto, eu não estou nada preocupado com isso, quer dizer, olha, vou-lhe dar só, já que estamos a tirar nomes, veja o Joaquim Miranda Sarmento ou o Ricardo Batista Leite, são 2 exemplos de excelentes deputados que o PSD tem, mas há muitos mais, e, portanto, eu não estou preocupado, obviamente, com isso. Mas há um aspecto final, eu disse-lhe que eram 3 estratégicos e 3 táticos, e nos práticos. E nos práticos eram os novos rostos, obviamente, a capacidade de atrair, era falar e reinventar a linguagem, a estética, a comunicação, e a forma de falar com públicos pelos quais não se afastou. E o terceiro, e o mais importante de todos, é ter soluções que sejam reformistas, obviamente, e que sejam efetivamente diferentes. Note, o PSD não pode, cada vez que há um problema, ou olhando para os problemas estruturais, apresentar algo que seja ligeiramente diferente, uma pequena alteração marginal relativamente ao Partido Socialista. Não é assim que nós vamos recuperar este país de salários baixos, de produtividade baixa, de uma dificuldade ainda, sobretudo na população trabalhadora e tem mais algumas décadas de trabalho, mas com qualificações mais baixas e, portanto, com uma formação, um sistema de formação profissional que é um fracasso, com um sistema de saúde que está completamente virado para si próprio e a deixar tantas milhões de pessoas de fora e, portanto, nós precisamos deixar de olhar para os problemas e resolvê-los com um pequeno projeto de resolução, que é mais uma iniciativa para entreter no Parlamento, mas que não muda, ou uma pequena alteração, ser ligeiramente diferente do sistema e da solução socialista, compactuar com uma justiça que continua demorosa demais e, sobretudo, para aqueles que têm menos e que não são poderosos e ricos e têm capacidade de virar a justiça e os atrasos da justiça e os procedimentos de justiça a seu favor, ou aqueles que fazem da sua vida e da sua atividade baseada num privilégio de relações. Então, e quem é que reúne as condições necessárias, na sua opinião, para levar a cabo esses 6 pontos de que falou? O PSD. O PSD. Miguel Pinto Luz, Luís Montenegro, repare, Paulo Rangel, noto o seguinte, o próprio António Leitão Amaro. Eu apoiei em eleições anteriores, por exemplo, o Luís Montenegro e o Paulo Rangel. Se eu achava há uns anos que eles eram pessoas com talento para liderar o PSD, ou há uns meses no caso do Paulo Rangel, e que qualquer deles nos revíamos nesta estratégia diferente daquela que Rui Rio implementou, eu não mudei de ideias. E Luís Montenegro não pode ser visto como um candidato de continuidade depois do que disse Salvador Malheiro hoje? Continuidade, não. Repare, eu acho que até Salvador Malheiro, quem eu estimo também, sabe que é necessário, e disse isso de alguma forma, que é preciso o PSD se reorganizar. O Miguel Poiás Maduro disse isso. Felizmente, sabe que o PSD tem esta coisa boa. Enquanto que o Partido Socialista o que tem para oferecer é, basicamente, mais do mesmo, o PSD tem vários rostos, alguns que não estão tão envolvidos diretamente na atividade partidária agora, nos últimos meses e anos, mas muita gente com capacidade. E eu acho que é da força de juntar todas estas
pessoas, mulheres e homens, uns mais novos, outros mais velhos, juntando-nos. Nós não vamos eleger um Messias que vai, a partir de um cargo único, mudar tudo aquilo que o país precisa. Primeiro, dentro do PSD, precisamos ser capazes, entre nós, trabalhar. E, portanto, esse é um esforço que começa já. Seja quando for a eleição do presidente... E haverá pessoas disponíveis para aguentar, ao que tudo indica, 4 anos na oposição? Pelo menos 4 anos na oposição. Não mais do que 4 anos na oposição. É isso que o PSD se deve preparar, e deve estar preparado, obviamente, porque algo pode acontecer antes, mas o PSD tem que, e quem quiser estar disponível, como presidente, vice-presidentes, membros dos órgãos nacionais... E o António Leitão Amaro está disponível ou não? Há pouco não me respondeu. Para quê? Para ajudar o partido, com certeza, para ajudar o partido a construir... Repara, acho que as pessoas perdem muito neste exercício fulanizado e depois muito autocongratulatório sobre o próprio, sobre as hipóteses e o caminho do próprio. E é por não ser esse o caminho que o país precisa, e o PSD precisa, que eu estou aqui a fazer este testemunho para as pessoas saberem isto. O PSD liderou o governo do país nos períodos de maior crescimento económico, maior reforma do país, maior expansão do Estado Social, desde a educação à saúde, foram governos do PSD. Salvar o Estado Social de bancas rotas, o PSD esteve lá. Tem gente muito boa que pode voltar a fazer esse caminho agora para dar respostas a problemas diferentes, mas que existem, não falámos deles, da natalidade, designadamente, um Estado que gasta demasiados impostos aos cidadãos e vai buscar demasiados recursos dos cidadãos para oferecer serviços públicos que são cada vez mais fracos. Há problemas demasiados neste país, que é um país relativamente pobre na Europa, estagnado, e que precisa de resposta. Para isso, cada um de nós não tem que pensar no seu umbigo, tem que pensar no esforço comum. E esses problemas demasiados de que fala não serão mais sublinhados por uma oposição à direita nova no Parlamento e reforçada do que pelo próprio PSD, que ainda se está a organizar? Não tem que ser. Não receia perder espaço, que o PSD perca ainda mais espaço nestes anos, tendo estas duas novas forças políticas? A vida e no poder e na política tem um horror ao vazio e, portanto, os vazios são ocupados e, de alguma forma, se quiser, estes partidos cresceram porque o PSD deixou um certo espaço de representação, de denúncia e de crítica a erros que o governo socialista e António Costa ia fazendo, seja erros de escolhas políticas, seja de uma prática em que era profundamente desresponsabilizante dos erros políticos. Nós lembramos de todos aqueles fenómenos dos incêndios, todos os casos que envolveram Cabrita, Centeno a dada altura. Havia sempre a mesma prática de desresponsabilizar e, portanto, o PSD demitiu-se a dada altura e durante um tempo demasiado grande de denunciar esses erros e tem que o voltar a fazer. E por isso eu disse, é uma das mudanças estratégicas. E essa mudança na sucessão deve ser para breve ou pode demorar o seu tempo? Eu diria que com um partido que está a trabalhar neste horizonte não há necessidade nenhuma de precipitações. Acho que o esforço de reorganizar o partido e de oferecer aos portugueses esse espaço que não é um espaço de vazio, é um espaço de diferença, de alternativa e de mobilização e de esperança, pode ser começado agora. De alguma forma, o que nós estamos aqui a fazer é isso. O contributo que eu aqui estou a dar também, e que tenho falado com vários militantes, dirigentes, pessoas com responsabilidades no partido, é começar a fazer esse caminho. O passo da eleição de um novo líder é apenas um dos passos. É importantíssimo, é claro, é o rosto. Então. Tem que ser feito com calma e com essa reflexão. Há tempo para fazer isto e sempre com a mesma preocupação. Os outros partidos só crescem, aqueles que são mais pequenos, menos preparados, só vão crescer, só vão ter mais força e vão ficar com votos que agora foram pontualmente transferidos do PSD para eles, só vão ter esse espaço se o PSD não fizer o seu caminho. Se o PSD fizer o seu caminho, em homenagem e tal como nos melhores tempos da sua história, mas também com as suas condições, as suas pessoas, a sua estrutura. O PSD lidera as principais, as 2 regiões autónomas, várias das principais câmaras, o maior número de capitais de distrito. Tem muita gente muito boa a fazer coisas pelos portugueses. E já agora, as coisas que fazem mais diferença em pôr os portugueses a serem todos mais ricos
e, sobretudo, cada vez menos pobres de forma duradoura. E nós precisamos, o PSD e o país precisam disto, de mais liberdade, de mais reformismo, uma moderação, e não precisam nem de radicais, nem de extremos. O PSD conseguiu sempre fazer a síntese, também de ideias conservadoras, também de ideias liberais, mas sempre dentro desta matriz reformista, aliada à social-democracia, à democracia cristã. Eu acho que é isso, que ao longo deste tempo, o país é grande demais, existe há tempo demais, a nossa democracia já existe há várias décadas, este precalço do PSD pontual não é nada que nós não consigamos resolver, temos é que fazer o nosso trabalho. António Leitão Amaro,